Em um mês, encontrei um prédio com 12 apartamentos perto da fábrica da Intel em Beaverton, Oregon. Seus donos moravam na Alemanha e não tinham ideia de quanto valia o local, e novamente só queriam se desfazer do imóvel. Ofereci $275 mil por um prédio que valia $450 mil. Concordaram com $300 mil. Comprei e fiquei com ele por 2 anos. Utilizando o mesmo processo de troca de imóveis com tributação deferida, minha mulher e eu vendemos o prédio por $495 mil e compramos outro com 30 apartamentos em Phoenix, Arizona. Naquela época nos mudamos para Phoenix para sair de uma crise e teríamos que vendê-lo de qualquer maneira. O preço do prédio de 30 apartamentos era de $875 mil com entrada de $225 mil. O fluxo de caixa decorrente do aluguel dos 30 apartamentos era de pouco mais de $5 mil ao mês. O mercado de imóveis do Arizona começou a subir e em 1996 um investidor do Colorado nos ofereceu $1,2 milhão pelo imóvel. Minha mulher e eu pensamos em vendê-lo, mas decidimos esperar para ver se a legislação relativa a ganhos de capital seria alterada pelo Congresso. Se mudasse o imóvel, deveria aumentar, acredito, outros 15% ou 20%. Além disso, os $5 mil ao mês eram um bom fluxo de caixa. Este exemplo mostra como é possível transformar uma pequena soma de dinheiro em outra muito maior. Repito, é uma questão de entender demonstrações financeiras, estratégias de investimento, sentir o mercado e conhecer as leis. Se as pessoas não são versadas nesses tópicos, então tenderão a seguir o dogma padrão, que é buscar segurança, diversificar e só aplicar em investimentos seguros. O problema é que investimentos seguros muitas vezes são esterilizados, isto é, são tão seguros que seus ganhos são menores. A maioria das corretoras não tocará em transações especulativas para se proteger a si próprias e a seus clientes. E essa é uma política sábia. Os negócios realmente quentes não são oferecidos aos novatos. Normalmente, os melhores negócios, que tornam os ricos ainda mais ricos, são reservados para aqueles que entendem o jogo. É tecnicamente ilegal oferecer a alguém que não é considerado sofisticado esses negócios especulativos, mas naturalmente acontece. Quanto mais sofisticado me torno, mais oportunidades aparecem no meu caminho. Outro argumento para desenvolver sua inteligência financeira ao longo da vida é simplesmente que mais oportunidades são apresentadas a você. E quanto maior for sua inteligência financeira, mais fácil será reconhecer um bom negócio. Quanto mais aprendo, e há muito a aprender, mais dinheiro ganho, simplesmente porque com o passar dos anos acumulo experiência e sabedoria. Tenho amigos que se aprisionam à segurança, trabalhando com afinco em suas profissões, e que não conseguem adquirir sabedoria financeira, que leva tempo para ser desenvolvida. De modo geral, minha filosofia é plantar sementes em minha coluna de ativos. Essa é minha fórmula. Começo com pouco e planto sementes. Algumas se desenvolvem, outras não. Na nossa empresa imobiliária, há propriedades que valem muitos milhões. É nosso próprio trust de investimento em imóveis. A maioria desses milhões partiu de investimentos mínimos, da ordem de $5 mil ou $10 mil. Todas essas entradas foram beneficiadas por terem ocorrido em momentos de rápida ascensão do mercado, aumentos isentos de imposto, compras e vendas feitas repentinamente ao longo de alguns anos. Também temos um portfólio de ações, abrigado em uma empresa que minha mulher e eu chamamos de nosso fundo mútuo pessoal. Temos amigos que fazem negócios especificamente com investidores como nós, de modo que temos a cada mês dinheiro extra para investir. Compramos ações de empresas de capital fechado, de alto risco, especulativas, que estão próximas de serem listadas em bolsas dos Estados Unidos ou do Canadá. Um exemplo de como é possível obter ganhos rápidos são 100 mil ações compradas a 25 centavos, pouco antes da abertura de capital da empresa. 6 meses depois, a empresa estava listada em bolsa e as 100 mil ações agora valem $2 cada uma. Se a empresa for bem administrada, o preço continuará subindo e as ações podem alcançar $20 ou mais cada uma.
Houve ocasiões em que nossos 25 mil dólares se transformaram em 1 milhão em menos de um ano. Se você sabe o que está fazendo, você não está jogando. É jogo quando você põe dinheiro em um negócio e reza para que dê certo. O importante é usar conhecimento técnico, sabedoria e amor ao jogo para minimizar os riscos. Naturalmente, sempre há algum risco. É a inteligência financeira que aumenta as chances. Assim, o que é muito arriscado para uma pessoa é menos arriscado para outra. Essa é a principal razão pela qual incentivo sempre as pessoas a investir mais em sua instrução financeira do que em ações, imóveis ou outros mercados. Quanto mais esperto você for, mais chances terá de reduzir os riscos. As ações nas quais eu invisto são extremamente arriscadas para a maioria das pessoas e não aconselho de forma alguma que outros o façam. Estou nesse jogo desde 1979 e já paguei mais do que devia por elas. Mas se você reler por que tais investimentos são um alto risco para a maioria das pessoas, poderá organizar sua vida de modo diferente, de modo a que a habilidade de pegar 25 mil dólares e transformá-los em 1 milhão de dólares em um ano seja de baixo risco para você. Como já disse anteriormente, nada do que escrevi é uma recomendação. São exemplos do que é simples e possível. O que faço é café pequeno no esquema das coisas. Contudo, para um indivíduo médio, uma renda de 100 mil dólares ao ano, sem fazer muita força, é agradável e não muito difícil de obter. Dependendo do mercado e do quão esperto você for, isso pode ser conseguido num prazo de 5 a 10 anos. Se mantiver suas despesas correntes em um nível modesto, 100 mil dólares como renda adicional é bom, não importando se você trabalha. Você pode trabalhar se quiser ou tirar folga e usar o sistema tributário a seu favor e não contra você. Minha base pessoal são os imóveis. Adoro imóveis porque são estáveis e mudam devagar. Mantenho essa base sólida. O fluxo de caixa é constante e, se administrado adequadamente, tem boas chances de ter seu valor aumentado. A beleza de uma sólida base em imóveis é que ela me permite arriscar um pouco mais com as ações especulativas que compro. Se tenho grandes lucros no mercado de ações, pago o imposto sobre os ganhos de capital e reinvisto o que sobra em imóveis, garantindo assim o alicerce de meus ativos. Uma última palavra sobre imóveis. Tenho viajado por todo o mundo ensinando a investir. Em todas as cidades ouço as pessoas dizerem que não há imóveis baratos. Não é essa a minha experiência. Mesmo em Nova York ou Tóquio, ou mesmo nos arredores das cidades, há pechinchas desprezadas pela maioria das pessoas. Em Singapura, que atualmente registra uma alta no preço dos imóveis, podem-se encontrar ainda pechinchas em locais não muito distantes. Logo, sempre que ouço alguém me dizer, você não pode fazer isso aqui, respondo que talvez a afirmação adequada seja, não sei como fazer isso aqui ainda. As grandes oportunidades não são vistas com os olhos, são vistas com a mente. Muita gente não ficará rica nunca simplesmente porque não tem o treinamento financeiro para reconhecer oportunidades que estão bem à sua frente. Muitas vezes me perguntam, como começo? No último capítulo, mostro 10 passos que segui na trajetória para minha independência financeira, mas sempre lembro que é preciso que seja divertido. É apenas um jogo. Algumas vezes você ganha e outras aprende. Mas divirta-se. A maioria das pessoas jamais ganha porque tem medo de perder. É por isso que a escola é tão tola. Na escola aprendemos que os erros são maus e somos punidos por cometê-los. Contudo, se você prestar atenção à maneira como os seres humanos aprendem, verá que aprendemos errando. Aprendemos a andar caindo. Se nunca cairmos, não andaremos nunca. O mesmo quanto a andar de bicicleta. Ainda tenho cicatrizes nos joelhos, mas hoje ando de bicicleta sem pensar. O mesmo vale para enriquecer. Infelizmente, a principal razão pela qual a maioria das pessoas não é rica é por seu pavor de perder. Os vencedores não têm medo de perder, mas os perdedores sim. Os fracassos são parte do processo do sucesso.